Recebe sobre a tua vida que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja sobre vós permaneça hoje e para todos sempre. Amém e amém. Não é para sair, irmão, não está encerrado o culto. Por que será que eu falei isso? Pode se assentar uns minutinhos? Por que o pastor Fernando está com problema? Sabe que ele acha que o culto tem que acabar? Que ele já fez a bênção apostólica? Porque essa é a bênção apostólica. Nós aprendemos assim. Antes, no Velho Testamento, havia a bênção sacerdotal. Sabia disso? A bênção sacerdotal foi dada a Arão, irmão de Moisés. Ele era incumbido, depois de ser ministrado a palavra, de pregar a palavra, de buscar a Deus, ele fazia a bênção sacerdotal sobre o povo. Ele erguia as mãos, e quem fazia essa bênção era o sacerdote, Arão. E com o Novo Testamento, através dos apóstolos, nós aprendemos a bênção apostólica da igreja. Nós falamos assim, boa parte dos pastores usam dessa forma, que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre nós, e sobre nós permaneça. Eu estou falando essa passagem, nós vamos ler ela em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14, ela muda um pouquinho, e eu procurei entender o porquê que a gente mudou, e eu não achei, perdão. Porque ali fala a primeira graça de Jesus, depois o amor de Deus e a comunhão. E eu aprendi assim, eu repito ela porque eu aprendi assim, eu aprendi com o meu pastor, os pastores onde eu vou, eu acho que o pastor Carlos também faz o amor primeiro. E daí eu fui buscar entendimento e eu não achei um entendimento na palavra, porque que a gente mudou. Começa com a graça. Todas as versões começam com a graça do Senhor Jesus. Mas eu estou vou ministrar, dar início, é uma palavra de abertura, uma palavra de um texto base. Quem esteve aqui no curso Doutrina dos Apóstolos, terça-feira, nós falamos a respeito da Trindade. Quem está aqui está relembrando do curso Doutrina dos Apóstolos. Nós falamos a respeito da Trindade, que ao mesmo tempo é um assunto complexo da gente entender. Como assim? Um Deus que ao mesmo tempo ele é Deus, ao mesmo tempo ele é três, ao mesmo tempo ele é Pai, ao mesmo tempo ele é Filho, ao mesmo tempo ele é Espírito, eles cada um tem uma personalidade, mas atuam da mesma forma, atuam em conformidade. E se a gente for entrar nesse assunto, e realmente até o autor do livro, o pastor José Hélio, que eu tenho um profundo respeito pelo que Deus faz na vida dele, a sabedoria que Deus deu para ele, e ele é o autor do livro, ele já começa o estudo, eu mencionei aqui na terça-feira, ele já começa o estudo dizendo que é um assunto complexo de se entender. Mas daí me levou à palavra de Deus, e daí eu até comentei com os irmãos terça-feira, graças a Deus, hoje aqui no estudo eu tive a complementação da palavra que Deus tinha colocado no meu coração, para estar ministrando para a igreja, através do estudo, e eu tenho aprendido muito isso, a prestar atenção naquilo que Deus faz cotidianamente. Às vezes uma palavra que Deus te dá na segunda, ou na terça, ou na quarta, e aí você fica remoendo a palavra. Eu não sou de pegar a Bíblia e ficar lendo um monte de capítulos da Bíblia, versículos todo dia, um monte, não, eu gosto de focar em assuntos específicos, áreas específicas, palavras específicas, e ficar remoendo ela, e buscar absorver todo o entendimento dela para a minha vida. Porque às vezes a gente, é ótimo, eu não estou falando que você não deve ler, irmão, perdão, olha, meu Deus do céu, misericórdia, leia sim. Mas às vezes a gente está tão preocupado em ler uma quantidade grande de capítulos e versículos e bater um recorde, de tanto que eu li a Bíblia. Não, Deus não quer isso. Deus quer que você entenda a palavra. Não somente leia, entenda. Busca o entendimento, absorve o entendimento. E eu estava naquela semana que eu estava buscando, e daí na terça-feira, no compartilhar dos irmãos, porque a gente gosta de direcionar os estudos assim, não um ensinando e 13 pessoas ouvindo, por exemplo, nós somos um grupo de 13. Não, está errado. É entre nós conversando, compartilhando.
Às vezes o que a Indiara compartilhar comigo, compartilhar no grupo, vai falar comigo de uma forma tremenda, porque é aquilo que eu preciso ouvir. E Deus vai usar a vida dela para falar comigo, não é só do preletor, não é só do facilitador, mas nós fazemos parte de um corpo, e nosso corpo tem que se comunicar. Porque se o meu pé não se comunicar com a mão, vai que o pé acha que é mão e a mão acha que é pé. Eu vou andar plantando bananeira. Então o corpo ele tem que se comunicar entre si. E em meio ao compartilhar dos irmãos, Deus fez aquele estralar. Eu falei, glória a Deus, obrigado Jesus. Complementou a palavra. Eu quero convidar os irmãos, abra lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 13. Versículo 14, é o último versículo. Que através de Paulo começou a bênção apostólica. Quando ele mandava cartas, ele mandou cartas para Coríntios, ele mandou cartas para Gálatas, ele mandou cartas para Efésio. E ele costumava, no final das suas cartas, falar a bênção apostólica. E ele fala assim, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém? Agora eu te convido, abra sua Bíblia no livro de 1 João, um pouquinho à frente. 1 João, capítulo 4. João, capítulo 4. Do 7 em diante. Eu quero falar de uma área específica, da bênção apostólica. E daí quando eu comecei a buscar, a entender o porquê que a gente começa com o amor de Deus, o Espírito Santo terminou de fazer a obra. E aí ele ministrou no meu coração. Hoje nós vamos falar sobre o amor de Deus. Olha para o teu irmão aí e fala para ele assim, você sabe o que é amor? Ah, mas eu me assustei hoje. Hoje não. Durante a semana, enquanto eu busquei entender o amor, meu Deus, o amor é muito, mas muito maior do que eu imaginava, do que você imagina. Amor é algo muito maior do que a gente procura praticar, porque amor, nós temos um entendimento errado de amor. Nós entendemos amor como um sentimento. E essa forma de entender o amor é errada. E o Espírito Santo me estraçalhou durante a semana e eu amo isso. Porque quanto mais eu buscava entender esse amor, ele mostrava que não era um sentimento, algo que Deus sentia por mim. Amor não é somente um sentimento. É muito mais profundo do que isso. Sentimento é algo que eu espero ter. Amor é o que eu procuro fazer. É muito diferente. Eu espero ser amado. Eu busco ser amado. Mas amor, e uma das coisas principais que Deus ministrou no meu coração, é uma atitude. É um ato. É uma decisão. É um posicionamento. É muito mais profundo. Quando a palavra de Deus diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho, Ele escolheu amar o mundo de tal maneira. Ele escolheu amar mais a humanidade do que o próprio Filho naquela ocasião. Ele escolheu, não foi um sentimento que ele sentiu, acho que eu amo mais o Charles é aquele, esse é Charles, de novo pastor, e aí você está um pé, eu acho que é combinado. Eu amo mais o Charles, agora também vou usar você, eu amo mais o Charles do que o Charles. Eu sinto isso, não, Deus não sentiu que Ele amava mais a humanidade, mas Ele se posicionou em amor mais pela humanidade do que para o próprio Filho naquela ocasião. Quando nós ouvimos essa palavra e nós buscamos o entendimento, assusta. É um amor que assusta de princípio. E nós vamos ler aqui em 1 João, capítulo 4, do versículo 7 em diante.
A palavra de Deus diz assim, ó, o título da minha Bíblia está assim, o amor de Deus nos move. A palavra diz assim, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porquanto Deus é amor. Foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por intermédio dele. Assim, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou, e enviou o seu Filho como propiação pelos nossos pecados. Amados, considerando que Deus amou desta forma, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Temos certeza de que permaneceremos nele, e ele em nós, porque ele nos ortogou do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo, somente até aqui. Olha só, sábado a gente estava pela manhã, lá no terreno da igreja, e teve o devocional dos homens. Deus deu uma direção a respeito, dirigida para os homens naquela ocasião, e a respeito daquele que põe a mão no arado, não deve olhar para trás, porque se olhar para trás não é digno do reino de Deus. E ali o Espírito Santo ministrou em minha vida a respeito da continuidade de Deus. Deus não parou, Deus não olhou para trás. Ele começou a boa obra desde quando ele quando o Espírito Santo olhou para a terra e ela era sem forma e vazia, foi estabelecido um plano, foi criado um objetivo de povoar a terra, de criar de novo a terra, de formar a terra de novo, e assim foi feito, e Deus criou o homem, Deus criou com o propósito de reinar nessa terra, e Deus amou, a palavra de Deus diz que Deus gostou da sua criação, Deus amou o homem, Deus tinha prazer de andar com o homem. Que hora que Deus andava com o homem, quem lembra? No final de todo dia. Deus tinha prazer em passear com o homem na terra, e ele tinha prazer em fazer isso, só que o homem quebrou o propósito para com Deus, através do pecado, mas Deus não olhou para trás daquilo que ele tinha decidido fazer, pelo contrário, agora o pecado afastava Deus do homem, mas não foi por isso que Deus deixou de amar o homem, porque Deus escolheu amar aquilo que ele tinha criado, e desde então, aí ele teve que elaborar todo o seu plano de salvação, para que eu e você hoje estivéssemos aqui, tivéssemos a oportunidade de conhecer essa palavra, e acima de tudo, conhecer o amor de Deus. Se a gente for buscar a Bíblia de ponta a ponta, quantas vezes o homem traiu a Deus? Quantas vezes o homem decepcionou a Deus? Mas Deus parou a sua obra? Não. Sabe por quê? Ele decidiu amar a sua criação. Ele decidiu amar o homem. Ele decidiu. Ele começou a praticar esse amor na sua eterna vivência, na sua grandeza. Ele decidiu amar uma criatura que ele tinha feito a ponto de lutar por ela, de fazer coisas impossíveis ao olho humano por ela, de não desistir de maneira alguma, por mais que aquela criação o virasse as costas para ele, o maldicesse o nome dele, ou pecasse contra ele. Deus continuou, ele deu continuidade no amor à sua criação. E quem é essa criação? Somos nós. Ele não nos deixou de nos amar. Ou alguém, vou fazer uma pergunta aqui, alguém acha que está aqui por merecimento?
Eu mereço estar na casa de Deus. Alguém acha? Deixa eu falar uma coisa para você. É assustador ouvir isso às vezes. Você não merece estar aqui. Não merece. Não é pela tua atitude. Porque você foi um bom menino, uma boa menina durante a semana. Porque você orou, porque você leu a palavra, porque você buscou. Você é merecedor de estar aqui hoje cultuando a Deus. Porque aqueles que não fizeram isso estão lá fora. Você viu a fila de gente lá fora? Tentando entrar? Você viu? Você não viu, irmão? Sabe por que não tem? Porque os que não eram merecedores de estar aqui, agora estão. Está sentado aí do teu lado. Fala para o teu irmão, é você. Fala para o teu irmão aí do lado, é você. Por isso que não tem uma fila lá fora, está aqui dentro. Os que não merecem estão aqui dentro. Irmão, quando você começa a buscar o entendimento disso, é constrangedor. Eu não merecia estar aqui. Mas pelo amor do Deus que me criou, que hoje eu tenho a liberdade de chamar Ele de Pai, é por isso que eu estou aqui, com liberdade para adorar, glorificar o nome dEle. Pelo amor dEle, Ele me deu liberdade para adorar a Ele, porque merecedor eu não era. E aí a palavra bênção apostólica começa com a graça do Senhor Jesus. Sabe o que significa graça? Favor não merecido, eu não merecia. O favor que Jesus Cristo fez, eu não merecia, Mila. Eu não merecia. E nunca vou ser merecedor. Ele entregou a vida. E ele tinha a mesma essência do Pai, porque Jesus Cristo é uma frase cotidiana no meio evangélico. O que segurou Jesus Cristo na cruz não foi o prego, mas foi o amor que ele tinha pela humanidade, porque a essência do Pai estava dentro dele. Quando ele olha para aquelas pessoas que estavam ali chicoteando ele, maltratando ele, cuspindo nele, batendo nele, ele fala o que para o Pai? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. O que estava sendo manifesto naquela hora? A essência de Deus que estava no Filho, o amor. Ele escolheu amar aquele povo que estava maltratando, aquele povo que estava crucificando, porque nós não merecíamos, nós não éramos merecedores, mas a graça do Senhor Jesus Cristo, favor não merecido, que Ele fez por mim, é que me manteve, é o que me mantém. E quando a gente fala favor não merecido, alguém merece o meu perdão? O que você acha? Alguém merece o teu perdão? Tem pessoas que até merecem, mas tem pessoas que não merecem. Porque a pessoa, quem sabe, te machucou, te ofendeu, agiu de uma forma cruel, agiu de uma forma desumana, quem sabe na tua infância, na tua adolescência, hoje, amanhã, ontem. Amanhã, quem sabe, ela pode cometer um ato contigo. Ontem ela pode ter falado uma palavra que te machucou profundamente. Ela merece o teu perdão? Se eu escolher, agora é forte, se eu escolher amar ela, ela merece. Porque a escolha é minha. A escolha é minha. Porque da mesma forma que amor não é um sentimento, é uma decisão, o perdão, ele vem da mesma forma. Perdão não é um sentimento, eu sinto em perdoar. Não, eu decido perdoar. Por quê? Porque o amor de Deus agora ele faz parte de mim. Simples assim. Pastor, mas não é simples, é difícil. Mas é assim. E não tem outro jeito. Não tem outra forma, por isso que é uma decisão, irmão. Ou tu perdoa, ou paga o preço. Quando a palavra de Deus começa no livro de João, capítulo 4, no versículo 7, fala assim, ó, amados, amemos uns aos outros. Deus não estava falando para mim amar a minha esposa, apesar que eu tenho que amar ela. Muito, né, pastor? Só eu sei, mas ela é uma benção, é facinho de amar, Tati. Né? Mas assim, não é somente ela, amar os irmãos da igreja. Meu Deus, os irmãos que fazem umas feijoadas para nós comer baiana, é facinho de amar esse irmão. Né? Uma bênção, facinho de amar o irmão que te dá a paz lá na porta, facinho de amar ele. E a mesma pessoa que te ofendeu ontem, que a gente acabou de mencionar aqui,
que algumas pessoas acabou de lembrar aí. A pessoa que te machucou na tua infância. A pessoa que bateu de frente com você numa hora que você não estava preparado. Essa pessoa aí você vai ter que decidir, você não vai sentir amar ela. Você não vai sentir perdoar ela. Você vai decidir, você vai escolher. Porque isso é um princípio do amor, faz parte do amor, é o perdão. Quando Jesus Cristo olhou para aquela multidão e falou: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Eles sabiam o que eles estavam fazendo. Eles sabiam. As pessoas podiam não saber, não sabiam porque não conheciam o amor ainda. Essa expressão de amor eles não conheciam ainda, aquele povo não sabia perdoar. Mas ele sabia e ele escolheu: Pai, perdoa eles. Eu escolho isso, porque agora eu não estou indo para a cruz mais, Pai, por uma obrigação. Quando eu estava lá no Getsemane, pedi para o Senhor: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Ali eu estava escolhendo, mas daí, quando eu falei para o Senhor: Pai, mas seja feita a tua vontade, eu também estava escolhendo, não viver mais a minha, mas agora viver a sua. Quando você escolhe perdoar uma pessoa, quando você decide liberar perdão para uma pessoa, você pode não está fazendo a tua vontade, mas você está escolhendo viver a vontade de Deus. Viver o amor de Deus é uma escolha. E qual é a consequência dessa escolha? Libertação. Nós queremos ser livre de tudo, livre do mal, livre de doenças, livre de perseguições, mas na hora que chega para nós perdoar, para nós libertar, porque enquanto eu estiver ódio, rancor, mágoa de uma pessoa, eu estou aprisionando aquela pessoa. No mundo espiritual e a minha vida também, porque esse sentimento vai me escravizar. Mas quando eu decido libertar a vida daquela pessoa, quem que é liberto junto? Eu. Lá vai eu, não posso, cadê o Osmar? Foi lá para trás? Eu não posso pregar que eu lembro do Osmar. Esse homem foi muito usado na minha vida. Glória a Deus. A gente aprende também, eu vou falar de novo do curso Crawl. Até você começar a fazer o curso, irmão. Porque ele é tremendo, ele não fala só de dinheiro. A palavra de Deus diz que quando eu faço uma conta, uma dívida, o que me torno do credor? Escravo. E é verdade. A gente é escravo do Móveis Capital, a gente é escravo da Casas Bahia, não sei, Pernambucana, cartão Visa, Mastercard, a gente é misericórdia. Porque enquanto você não pagar aquela dívida, você é escravo daquela situação. O pecado e relacionado ao perdão também. Enquanto eu não perdoar, serei escravo daquela situação. E o que essa situação está me impedindo? Porque escravo ele é privado. Privado do quê? Liberdade. Obrigado, Vinícius. E quando você não perdoa uma pessoa, você é privado do quê? Sério. Do quê? Do que nós estamos falando? Do amor de... É sério, irmão. Quando eu não perdoo, eu estou sendo privado do amor de Deus. Eu estou sendo privado da liberdade que o amor de Deus me proporciona. Ele me proporciona ser livre. Quem ama é livre. Ela não se detém a um sentimento que fez mal. Não, ela é livre. Por mais que fizeram mal contra ela, ela continua sendo livre. Ela continua amando, ela continua caminhando, ela continua prosperando, ela continua vivendo, a família continua sendo abençoada. Por quê? Porque ela não está vivendo num ambiente de escravidão. Não, ela está livre pelo amor de Deus. Quando a palavra de Deus diz que o amor dele excede todo entendimento, não tem como entender, mas tem como praticar. E isso ele não fala, não tem como praticar o amor de Deus. Mentira, irmão. Tem gente que escuta assim, ser cristão não é fácil, é impossível viver todo o propósito de Deus. Mentira! Mentira e do diabo ainda. Que é o que ele quer que você acredite, que é impossível viver o amor de Deus. Mentira, irmão. Porque não é uma coisa que eu vou ganhar por mérito, por crescimento, por tempo de pastor, por tempo de igreja, por tempo de banco, de diácono, de presbítero, não. É quanto mais eu pratico, mais eu vivo. É na prática. Deus me ensina praticando. Deus não me ensina na teoria.
Então a graça do Senhor Jesus Cristo, favor não merecido, eu tenho que viver esse favor também aqui na terra. Tem pessoas que não vão ser merecedores do meu amor, mas eu tenho que decidir amar. Porque da mesma forma, eu não mereço o amor de muitas pessoas. Ou você merece o amor de todo mundo? Hã? Fala aí. Meu Deus, quando o Fernandão olhou no espelho e falou essa frase para ele mesmo, doeu. Será que eu mereço o amor de todos? Eu mereço o amor de todos da minha família? Eu mereço o amor de todos que convivem comigo, do meu trabalho? Será que eu sou merecedores? E aí, quando eu estou falando de pessoas, e quando eu olho para Deus, e quando eu olho para Jesus, aí o constrangimento é total. Será que eu mereço? Não, irmão, mas não é por merecimento e nunca vai ser. Porque se fosse por merecimento, nós estamos condenados ao inferno. Porque a nossa natureza é falha. Mas eu não mereço, mas eu escolho viver o amor de Deus. Você pode não gostar de mim, Derek. Você pode não gostar. Eu acho às vezes que não gosta. Que ele nunca me chamou para comer um churrasco na casa dele. Mas eu escolho, eu decido ser amado por você. Que por mais que você demonstre pouquinho, eu vou continuar te amando. Você está entendendo? Tem pessoas que precisam que as pessoas dêem atenção. Precisa que o nome dele seja citado. Precisa que ele seja lembrado. Precisa que seja, assim, sabe, ovacionado. Irmãos, essa pessoa está demonstrando uma falta de Deus. Uma falta de amor de Deus. Porque quem vive o amor de Deus está contente em toda e qualquer circunstância, situação. Não é o ser lembrado pelos outros que vai fazer a diferença na vida dela. Só saber que Jesus Cristo lembrou de você e você está sentado aqui hoje. Tua graça me basta. É a palavra se cumprindo, a tua graça me basta. Eu não merecia nada, Senhor. Eu não merecia porque eu sou pecador e continuo pecando. Mas a tua graça me basta. Não é o reconhecimento do homem, mas é o teu amor por mim. E a palavra de Deus, para a gente entender esse amor, olha o que é esse amor. Abra lá, no livro de 1 Coríntios, volta um pouquinho agora. Primeira Coríntios, capítulo 13 também. Mas como é esse amor de Deus? E como que eu tenho que viver esse amor de Deus? Aí agora vai puxar mais um pouquinho. Fala para o teu irmão aí do lado assim para ele, assim, bem no ouvidinho dele assim. Fala assim para ele, se prepara para ser constrangido. E como ser constrangido? Sabe como que é o amor de Deus? Leia lá. 1 Coríntios capítulo 13. E agora passo a vos mostrar um caminho, ainda muito mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos seres humanos, a língua dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Mesmo que eu possua o dom de profecia, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada eu serei. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo que eu possua, e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante, não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimento. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua fidelidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê,
tudo espera, tudo suporta. É deste amor que Deus está falando. E aí? Eu fui constrangido por isso aqui, de uma forma, falei, meu Deus, que insignificante que eu tenho sido, Senhor. Me achando ser alguma coisa, se o teu amor é isso, meu Deus, o quanto eu preciso me posicionar nesse amor. O amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Eu não duvido de muita coisa ainda, porque quando Deus fala assim, para mim descansar, eu não descanso. Eu meto o pé pelas mãos. Ele fala para mim suportar, eu tenho suportado tudo, eu suporto. Eu não suporto, às vezes eu quero tomar iniciativa, eu quero fazer. O amor se agrada na justiça, mas na justiça de Deus, eu quero fazer a justiça do Fernando. Sabe, quando Deus, e eu creio que Deus hoje, e foi orado assim, o irmão Jean orou assim, para que a gente viesse entender os mistérios de Deus, e o maior mistério de Deus para mim hoje, eu assumo esse mistério comigo. O maior mistério de Deus hoje é viver o amor dele. Porque a palavra de Deus diz que tudo vai passar. As profecias vão passar. As pregações vão acabar. O amor de muitos esfriará. E no final de tudo, vai sobrar o quê? Livro de 2 Coríntios, capítulo 13, 1 Coríntios, capítulo, era o mesmo capítulo, versículo 13. A palavra de Deus diz assim, que o que vai restar é a esperança, a fé e o amor. E o maior de todos é o amor. Você está entendendo o que é amor, irmão? Você está entendendo o que é amor? É fácil eu falar para minha esposa, eu te amo. Falar para o meu filho, eu te amo. Olhar para os irmãos aqui e falar, eu te amo. Deus, eu te amo. É fácil amar Deus, irmão? Misericórdia, é muito fácil amar Deus. É fácil demais amar a Deus. Porque Ele é perfeito. Ele foi o que escolheu me amar, mas é fácil amar Deus. Agora, viver o amor de Deus, aí é outra história, aí é outra conversa. Viver o amor de Deus, viver o amor de Deus é isso aqui, ó. É esse amor que Ele está falando. Não é o amor sentimento, é o amor decisão. Você decidiu estar aqui hoje, porque foi uma decisão sua. Mas a palavra de Deus diz que primeiro Ele nos escolheu. E Ele nos mostra um caminho. Eu te escolhi, eu te chamei, mas agora eu te dou um caminho. Você caminha nesse caminho agora. Você vai ter que andar nesse caminho, você vai ter luta, você vai ter perseguição, vai ter pessoas que vão te magoar, vai ter pessoas que vão te ferir, vai ter pessoas que vai passar uma vida inteira te rejeitando, mas quando você deixar ela, ela vai lutar por você, só que agora a escolha é sua, você vai amar ou você vai deixar? E se Jesus Cristo tivesse deixado? Eu costumo dizer que uma frase fez uma diferença total na minha vida e ela tem sido. E eu louvo a Deus por essa frase. Eu comentava com a minha esposa o quanto nós crescemos ministerialmente, espiritualmente, como família. E eu vejo esse crescimento depois que essa frase começou a fazer parte da minha vida. O que Jesus faria no meu lugar. Porque toda vez que eu tenho que tomar uma decisão, toda vez que eu tenho que fazer algo, toda vez que eu tenho que decidir algo, eu tenho colocado essa frase no meu coração. O que Jesus faria no meu lugar. Toda vez que eu tenho que corrigir o meu filho, toda vez que eu tenho que ter uma conversa um pouco mais calorosa com a minha esposa, toda vez que eu tenho que tomar uma decisão financeira no trabalho, o que Jesus faria no meu lugar? Porque Jesus foi a expressão do amor de Deus. Jesus conseguiu viver este amor que me constrange hoje. Ele conseguiu praticar. E quando Paulo fala assim, sede meus imitadores como sou de Cristo, ele está falando, ei, sede meus imitadores, porque agora eu imitando a Cristo, eu consigo viver o amor de Deus. Eu consigo perdoar os que me perseguem, eu consigo passar por cima de todas as dificuldades, as lutas, as tribulações, porque hoje eu não vivo mais, mas agora quem que vive? É Cristo que vive em mim. É diferente. Quando você começa a decidir a tua vida por Cristo,
não mais por você, mas pela vontade dele, as coisas começam a acontecer. É fácil? Não estou dizendo isso, amado. Porque posicionamento é lutar contra mim mesmo. Nem é lutar contra o diabo. Porque lutar contra o diabo é fácil, sabia disso? Que é fácil lutar contra o diabo? Que isso? Verdade, irmão. Facinho, facinho, facinho lutar contra o diabo, sabe por quê? Porque ele já está derrotado, lutar contra uma pessoa derrotada é fácil. Agora eu estou de pé, esse é o problema, eu estou de pé. Lutar contra mim mesmo, essa sim é a batalha, essa sim é luta. Quando a palavra de Deus diz, quando Jesus chegou e falou, pegue a sua cruz e siga-me, ele estava falando a respeito da renúncia. A cruz de Jesus foi a renúncia que ele fez, ele renunciou à sua vontade. Quando ele orou, vou voltar no Getsemane, quando ele orou, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Era a vontade de Jesus. Mas ele disse o quê? Mas não seja feita a minha vontade. O que aconteceu com ele depois disso? Cruz. E aí ele fala o quê para os discípulos? Quer vir após mim? Pega a sua cruz e siga-me. O que é a cruz? Renuncia à tua vontade e viva a minha. Por quê? Qual é a vontade de Deus? Ela é... Está fraco. Vamos voltar de novo. A vontade de Deus é... boa, perfeita e agradável. Você quer mais do que isso, irmão? Você está sendo egoísta aí? Você quer mais do que isso ainda? Uma vontade boa, uma vontade perfeita, uma vontade agradável. É isso que você vai ter seguindo a Jesus. Cruz não é sacrifício para nós hoje. Cruz é renúncia para nós hoje. Porque o sacrifício ele já pagou. O que eu tenho que fazer hoje é uma renúncia daquilo que eu sou. Da minha natureza. Que falta amor. Esse é o amor de Deus. É viver a vontade dEle. Eu escolho. Deus escolheu me amar. Agora eu escolho amar. Viver a vontade de Deus. É fácil, amado? É possível? Se coloque de pé. Nós vamos orar.